Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Então, a gente vai falar aqui sobre gastronomia aliada à nutrição funcional, que é uma das partes aqui do nosso aprendizado, né? Como que a gente inclui a nutrição funcional aí em panificação e outras preparações culinárias, né? Utilizando os alimentos funcionais, tá? Então, os fundamentos. Então, o conceito de alimentos funcionais, vocês já devem ter visto em Composição dos Alimentos, quem já fez, né? Faz parte de uma concepção de alimentos iniciada lá no Japão, na década de 80, com o objetivo de desenvolver alimentos saudáveis para uma população que envelhecia. Então, para a gente ter o aumento da expectativa de vida, né? E por conta disso, a gente acaba convivendo também com a incidência das doenças crônicas não transmissíveis. Então, o que é o alimento funcional? Né? São aqueles que apresentam propriedades benéficas além das nutricionais básicas. Tá? O alimento funcional, vocês conseguem ver a definição dele também pela Anvisa, porque a Anvisa também tem uma definição específica para o alimento funcional, tá? Depois eu passo para vocês a RDC, para vocês conseguirem dar uma pesquisadinha sobre isso aí também, né? E qual que é uma característica, né? O alimento precisa ser apresentado na sua forma natural, e não em cápsula, não em pó, porque aí a gente não considera mais que ele seja um alimento funcional e possa ser utilizado com o fim, né? A gente consome, né, em dietas convencionais esses alimentos, mas eles têm uma capacidade de regular funções corporais. São os alimentos que têm grande quantidade de compostos bioativos. Então, eles vão auxiliar na proteção contra doenças como hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, as coronariopatias, né, as doenças cardiovasculares. Então, tem uma série de alimentos que têm uma quantidade de bioativos e substâncias bioativas, são os antioxidantes que ajudam, né, no processo aí de prevenção de doenças, tá? No Brasil, a gente considera um alimento funcional como todo alimento, um ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos ou fisiológicos e efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica. Então, é um alimento que não precisa de prescrição, tá? Então, quais são os constituintes, né, que aparecem nesses alimentos? São os compostos bioativos, que aparecem em pequenas quantidades nos alimentos e exercem um potente efeito sobre os organismos vivos, sobre os tecidos ou células, reduzindo o risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, doenças neurodegenerativas e as enfermidades inflamatórias. Então, não são nutrientes, uma vez que o corpo humano pode funcionar sem a presença desses compostos. Então, como eu falei para vocês aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, por meio da Comissão de Assessoramento Técnico Científico em Alimentos, tem a alegação de propriedade funcional ou saúde e novos alimentos. Né? É o órgão responsável por avaliar e aprovar a alegação de propriedade funcional e de saúde de um alimento e estabelecer as diretrizes para sua utilização. Então, a gente tem a resolução da RDC número 17, de 1999, a RDC 18, de 99 também, e a número 19, de 99. Então, todas elas, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar um pouco sobre os alimentos bioativos, tá? Então, a lista de alegações, o que a gente vai encontrar lá na Anvisa? Por exemplo, o alimento que tem o componente bioativo de EPA, né, que é o ácido eicosapentaenoico. Qual que é a alegação? Então, consumo de ácidos ômega 3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis dos triglicerídeos, né? Então, combate aí, previne
as hipertrigliceridemias, né, e hipercolesterolemia também, desde que associado a uma alimentação equilibrada e a hábitos de vida saudáveis. O DHA, que é o ácido nossa, é meio difícil de falar. Tem dia que a soletrar aqui tá complicado. Ácido docosahexaenoico, né, também tem essa mesma alegação, e a gente vai encontrar na sardinha, no atum, no salmão, na anchova e no arenque. Então, tem algumas alegações, né, desses alimentos aí para o consumo deles. Hoje, né, a própria Gomes da Costa, por exemplo, ela tem uma atuação com os nutricionistas para incentivar o consumo do atum, que o atum em lata é um produto que ele não é ultraprocessado, né? Ele é só processado, porque o atum é colocado dentro da lata e aí é levado para processamento, né? Ou em água ou em óleo. E aí tem um apelo, né, da Gomes da Costa hoje em relação à atuação junto com os nutricionistas para incentivar o consumo desses alimentos, tá? Outras substâncias que também são consideradas aqui bioativo, né? O licopeno, a luteína e a zeaxantina. Então, tem ação antioxidante, que vai proteger as nossas células contra os radicais livres, quer dizer, contra o envelhecimento precoce, porque quanto mais radicais livres a gente produz, maior chance das nossas células envelhecerem, tá? Então, é importantíssimo aí o consumo de antioxidantes, né? Tem algumas vitaminas que também têm essa função antioxidante, importante para quem pratica bastante atividade física, porque a atividade física também promove a produção de radicais livres. Então, para o esportista, desportista, é importante também ter o controle ou um consumo adequado aí de vitaminas antioxidantes. E onde a gente vai encontrar licopeno? No tomate, nos derivados vermelhos, né? E em outros alimentos também a gente vai ter aí o licopeno, a luteína e a zeaxantina, né? As fibras alimentares também entram aí com uma função, com um apelo de alimento funcional, destrina resistente, a goma guar, parcialmente hidrolisada e a polidestrose. Então, auxiliam no funcionamento do intestino, né? E sempre lembrando, vocês vão sempre encontrar essa argumentação associada a uma alimentação equilibrada e hábitos de vidas saudáveis, tá? Então, isso é sempre importante, desde a hora que a gente vai utilizar um alimento com esse apelo, né, funcional, se a gente quer indicar um alimento com apelo funcional, é importante que essa frase esteja em conjunto. Então, tem que usar o alimento desde que faça parte de uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Então, só vou comer atum porque é rico em DHA e EPA e aí eu quero evitar problemas de doenças cardiovasculares relacionadas aos triglicerídeos ou ao colesterol. Então, não adianta, né? A gente precisa ter sempre o equilíbrio, tá? Beta-glucana também é uma fibra alimentar, né? Que ajuda na redução do colesterol. Então, também deve ter associado aí uma alimentação equilibrada, com uma dieta baixa em gorduras saturadas e hábitos de vida saudáveis. Então, aí fica um questionamento, né? O alimento em si, ou o composto bioativo, ou o alimento funcional, a gente vai fazer uma indicação, mas ele por si vai ajudar no controle, na prevenção de alguma patologia? Desculpa. É importante a gente ter em mente que não, né? Porque vocês estão vendo aqui que sempre tem a frase associada a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis, tá? Então, é um conjunto de tudo. Então, a gente tem os frutooligosacarídeos, né? Os FOS e a inulina. Então, contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Então, eles fazem parte aí quando a gente tem os simbióticos, né? Para alimentar as células, as bactérias benéficas do nosso intestino. A lactulose, para auxiliar também no funcionamento do intestino. O psyllium também auxilia aí na redução de gordura, no funcionamento do intestino, né? E onde que a gente vai encontrar essas substâncias? Em cereais integrais, como
aveia, centeio, cevada, farelo de trigo, leguminosas, né, como a soja, feijão, ervilha, hortaliças e talos e frutas com casca. Sempre na casca das frutas a gente vai encontrar, tá? Temos a quitosana também, que auxilia na redução de absorção de gordura e colesterol, o manitol, xilitol e sorbitol, né, não produz ácidos que danificam os dentes. Então, também não deve ser substituído aí os hábitos adequados de higiene bucal e alimentação, né? Os probióticos, a alimentação de propriedade funcional ou de saúde deve ser proposta pela empresa e será avaliada sempre com base na resolução, né? Na RDC. Então, os leites fermentados, iogurtes e outros produtos lácteos fermentados. Então, a gente tem lá os FOS, os fruto-oligosacarídeos, que são os pré-bióticos, que às vezes estão juntos com os probióticos, a gente falou sobre isso na outra aula, né? E quando eles estão juntos, a gente tem a formação aí do simbiótico, tá? A proteína de soja, consumo mínimo aí de 25 gramas, pode ajudar a reduzir o colesterol, também pode ser considerado um alimento funcional. E, claro, vai estar presente na soja, como a proteína de soja, o nome já diz, e em outros derivados, né? Depois disso, a gente tem os nutracêuticos, que são alimentos ou partes de um alimento que proporcionam os benefícios médicos e de saúde, incluindo prevenção ou tratamento de doença, assim como o alimento funcional. Então, ele tem o mesmo apelo que o alimento funcional, né? Para prevenir doença. E qual que é a diferença aqui entre os dois? O alimento funcional, a gente tem o consumo do produto na sua forma natural, então do alimento. Então, o tomate, para a gente ter o licopeno, a gente vai consumir o tomate, para a gente ter o EPA, o DHA, a gente vai consumir o atum, o salmão, né? Diferente dos nutracêuticos, que abrange aí desde os nutrientes isolados, suplementos dietéticos na forma de cápsulas, e vai fazer parte da nossa dieta, né? E os alimentos processados, cereais, sopas e bebidas. Então, a gente tem uma diferença entre eles, tá? Ficou claro aqui para vocês, né? Que a gente tem o alimento funcional e o nutracêutico. O que é o nutracêutico? O nutracêutico é substância isolada. Então, a gente pode encontrar um nutracêutico em cápsula. Então, o alimento funcional. O alimento funcional é o tomate que tem o licopeno. O que é o nutracêutico? Só o licopeno, né? Na cápsula ali, uma forma já adequada para o nosso corpo fazer o processo de digestão e absorção. Né? Dentro dessa classificação, a gente também tem os fitoterápicos, né? Que são os compostos obtidos aí com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Não se considera medicamento fitoterápico inclusão de substâncias ativas isoladas, nem associação dessas substâncias com extratos vegetais. Então, os fitoterápicos são caracterizados aí pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como reprodutibilidade e constância da sua aplicação. Então, devem ser consumidos apenas pela recomendação de um profissional nutricionista que esteja devidamente capacitado para prescrevê-lo, tá? Porque, é claro, a gente tem conhecimento de alguns fitoterápicos que são utilizados, mas a gente deve ter muito cuidado na hora de prescrever, principalmente se o indivíduo tem alguma patologia, alguma comorbidade associada ou se faz algum tratamento médico já, tá? Com medicação e tudo. Então, é super importante a gente saber se o fitoterápico não vai ter interação com esse medicamento, né? Com o tratamento que esse indivíduo já faz, certo? Na panificação, né, a gente também tem aí a parte da gastronomia que a gente pode utilizar enriquecendo, né, para trazer condições melhores de consumo, tá, através da panificação. Então, a gente tem duas categorias aí de produções de pães, as simples e as enriquecidas. Te amo, mãe. Também te amo. A massa simples contém farinha, fermento, sal e água, e os pães apresentam textura mais consistente, firme e uma crosta crocante, né? Na massa enriquecida, a gente vai ter a adição de açúcares, de xaropes, manteiga, óleos, ovos inteiros ou gemas, leite, creme de leite, uma série de outros ingredientes que vão alterar a textura, né, desse pão, trazendo uma textura mais macia
Ele pode ter uma coloração diferenciada também, por exemplo, ele pode ficar mais dourado em relação por conta do uso dos ovos, né, e manteiga. E normalmente a gente não vai ter uma crosta crocante para esse tipo de produto, tá? Na panificação funcional, a gente vai ter a troca, né, de ingredientes. Então, para a produção de pão funcional, uma parte da farinha de trigo, a gente vai colocar outros tipos de farinha, como a farinha integral, a farinha de aveia, a farinha de centeio, grão de bico, soja, linhaça ou a chia, né? Um cuidado que a gente deve ter e que vocês viram na aula prática, quando foi feito lá o pão, né? É que às vezes esses tipos de farinha eles não têm a mesma característica culinária da farinha de trigo. Então, ou elas podem ser mais gordurosas, dependendo aí da origem, né? Por exemplo, uma farinha de linhaça tem mais gordura do que uma farinha de trigo, né? Mesmo que seja integral, por conta do produto de que ela é originada, né? Ou ela pode incorporar menos ou mais água, e aí a gente tem uma alteração na característica do pão, tá? E aí eles vão entrar na categoria de massa enriquecida. Então a gente viu, né, lá na aula prática, que o pão ele não ficou tão bonito quanto um pão feito com farinha de trigo refinada, enfim. Ali a gente pode ter tido um erro na hora de processar, a gente poderia ter sovado um pouco mais aquela massa, enfim, foi seguida a receita, né? Mas de qualquer forma a gente sabe que tem característica diferente aí quando a gente utiliza outros tipos de farinha, tá? A dietoterapia, ela tá super ligada aí com a alimentação funcional, né? Porque é através da dietoterapia que a gente vai oferecer melhores condições de alimentação e tratar o indivíduo, né, das suas doenças e prevenir doenças através da dietoterapia. É nossa função isso, tá? Então, é uma ferramenta da saúde que usa culinária para o tratamento e prevenção de enfermidades. A gente junta isso com a gastronomia para quê? Para que a gente deixe, né, aquela questão de que o alimento precisa ser só saudável. Não, ele precisa ser também saboroso, né? Não é só porque é saudável que não precisa ser gostoso. Ou a gente tirar esse preconceito de que comida saudável não é gostosa, não é saborosa. A gente muda esse conceito com a gastronomia, né? A gente consegue oferecer sabor às preparações, a gente consegue a aparência, transformar a aparência, vocês viram isso nas aulas práticas, né? O simples fato de a gente ter um fundo, um caldo feito com legumes, um caldo do frango, para enriquecer uma sopa, dá um sabor completamente diferente para aquilo, né? Então, isso é importante a gente sempre ter em mente quando for trabalhar, tá? Então, usa a culinária lá para o tratamento e prevenção de enfermidades, a gente viu isso, né, na disciplina de terapia nutricional interal e parenteral, seja por meio da adição ou restrição de nutrientes de acordo com a enfermidade que acomete o indivíduo. Então, a gente vai tentar restabelecer a saúde daquele que é doente, né? Ou, através da dietoterapia, também a gente consegue prevenir, tá? A alimentação funcional está ali junto com a dietoterapia, né? Que deve ser praticada por todas as pessoas de qualquer idade ou estado de saúde, né? Para que a gente possa ter aí, então, uma melhor aceitação da alimentação, tá? Aqui para vocês pensarem um pouquinho. Exclusão de glúten e lactose das preparações. Isso é uma ação dietoterápica ou funcional. Vocês vão pesquisar, né? E vocês vão dizer aí depois o que vocês encontraram sobre isso. Como incluir os alimentos funcionais em receitas tradicionais? Como que a gente pode fazer o indivíduo usar isso de forma melhor? Então, a gente vai ver uma lista de alimentos aqui, né? Que a gente pode colocar na alimentação. Então, trocar os temperos prontos por alho e cebola, né? Porque tem aí compostos bioativos, sulfetos
alicílicos, quercetina, importantes para o funcionamento do sistema imunológico. Adicionar castanhas e sementes ao consumir frutas e salada contribui o aumento do consumo de ômega 3, né, que também atua na prevenção aí da ação da saúde cardiovascular, que tem ação anti-inflamatória. Trocar o molho extrato de tomate industrializado pelo caseiro, aumentando consideravelmente o consumo de licopeno e contribuindo para a redução do colesterol. Então, é claro que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas a gente pode incentivar e falar assim, compra o tomate molho na feira, usa o final de semana, já deixa tudo, faz o molho, deixa já nos potinhos, né, fechadinho dentro da geladeira ou congelado, e depois na hora de preparar é só tirar porque também já está o molho pronto ali, tá? Trocar os alimentos refinados pela sua versão integral, que também vai proporcionar o aumento no consumo de fibras solúveis e insolúveis, né, que também tem ali os compostos bioativos e vão auxiliar e muito no funcionamento do nosso intestino. Trabalhando, inclusive, aí para a prevenção, né, reduzindo o risco de desenvolvimento de câncer de colo e na redução também da absorção de glicose e gordura dos alimentos. Então, a gente tem várias patologias ali que a gente consegue reduzir ou prevenir, né, com a utilização desses alimentos, certo? Bons estudos para vocês e a gente se vê na próxima.